senhoras, meus senhores, meus irmãos da mocidade, queridos irmãos espíritas, rogamos ao Senhor para que nos abençoe e para que nos guarde em sua paz. Não podemos imaginar, ainda que ligeiramente, a magnitude desse amigo Jesus. As almas nobres do mundo espiritual, que têm escrito para nós na terra, nos hão dito a respeito dessa personalidade singular, que é Jesus. Lendo as páginas do Espírito Emmanuel, através das mãos saudosas de Chico Xavier, no livro que leva o mesmo nome, Emmanuel, diz o benfeitor que as entidades que mourejam nas faixas em que ele está, ele, Emmanuel, ainda não logram a compreensão exata da figura de Jesus. O Espírito Joana de Ângeles, valendo-se da mediunidade de Divaldo Franco, reflete, afirmando que as entidades do seu nível raramente se dirigem a Jesus, chamando-o pelo nome, por admitir-se não merecedoras dessa intimidade com o Mestre. Chamam-no, diz a benfeitora, através de um adjetivo, de uma palavra que reflita os sentimentos de admiração e de louvor. Nosso Mestre, estrela polar, Rei solar, e outros tantos termos, para dizer da maneira como vê o homem de Nazaré. E essa preparação nossa para o grande encontro com esse amigo vem se dando ao longo desses milênios, bem antes de sua vinda, quando embaixadores seus deixaram o sólio das estrelas para descer ao mundo terreno, e começar o trabalho de pesca, de conquista dos nossos corações para esse amigo. Vieram prenunciando-lhe o passo, a chegada à terra, um pugilo de homens e de mulheres, preparando nossa sensibilidade, nossa emoção e nosso raciocínio para esse instante que deveria chegar nas montanhas de Belém, de Judá. Encontramos ao longo dos milênios o Senhor Buda, encontramos a Bahá'u'lláh, encontramos a Krishna, a Lao Tse, achamos pelos caminhos Zoroastro, e uma multidão de seres que foram falando a povos distintos no tempo devido, as mensagens, as propostas de vida que deveriam preparar o terreno para a chegada dele. Vieram ao mundo incontáveis profetas,
que foram trabalhando os corações, as mentes, com tamanha magnitude que nós passamos a achar que eram esses profetas os verdadeiros senhores aos quais deveríamos reverência, quando em realidade eles estavam trabalhando a vinda do nosso amigo Jesus. Asseveram os benfeitores do mundo espiritual que Jesus Cristo começa o trabalho de adensamento para mergulhar na psicosfera da terra, para renascer aqui no mundo, exatamente nos tempos em que o salvo das águas, Moisés, recebia no topo do Monte Sinai, no deserto de Sinai, as tábuas da lei. Quando Moisés recebia do mundo maior as tratativas para o relacionamento nosso no mundo, com Deus e com o nosso próximo, era naqueles tempos em que o homem de Nazaré começava a fazer seu mergulho psíquico na psicosfera da terra, preparando-se, ele que é um espírito solar, para imergir nessas brumas em que nos encontramos. 14 séculos levaria o mestre aproximadamente, fazendo esse descenso, essa descida em termos vibratórios, para que pudesse, numa madrugada histórica e mística, alcançar os nossos olhos, os nossos sentidos físicos, mergulhando na reencarnação terrestre. E agora, de viva voz, fazendo-nos o grave e formoso convite: vinde a mim. E nesses momentos em que aqui estaremos, a nossa proposta não é propriamente biografar o mestre, mas retirar das páginas daqueles que o biografaram, os evangelistas, pensar aqui e ali um que outro ensino que nos fale desse amigo Jesus e que nos incentive a que a cada dia nós nos sintamos mais próximos, mais amigos desse nosso amigo. Então, nesses instantes em que aqui passaremos, o nosso escopo é fazer uma viagem emocional, uma viagem sentimental, mas ao mesmo tempo utilizarmos-nos de um veículo reflexivo. E nesse veículo da reflexão, não permitirmos que se percam nossas emoções, não permitirmos que se tornem sem sentido nossas vibrações em torno do Natal. Vamos contar com a ajuda do nosso Maurício para que possa coordenar algumas páginas que a gente quer projetar. Por favor. Nós encontramos nessa obra, nessa pintura, a representação da vinda de Jesus ao mundo, da chegada do Mestre à Terra. E a chegada do Mestre à Terra foi anunciada pelos espíritos nobres como sendo algo especial.
Eis que vos trago, teria dito o anjo, uma boa nova que vos será de muita alegria. É que vos é nascido o Senhor, o Salvador. Quando Lucas, o evangelista, coloca-nos essas expressões, nós começamos a pensar que a vinda do Mestre ao mundo já nos foi anunciada como uma boa nova, uma boa mensagem de muita alegria. E o Espírito Camilo irá trabalhar essa ideia, levantando a questão pela qual, apesar de Jesus Cristo ter sido anunciado como essa boa nova de alegria, a maioria daqueles que procuraram palmilhar as suas trilhas, vivenciar os seus caminhos, não encontraram outra coisa senão o sofrimento. Se olharmos a vida dos cristãos autênticos, não dos afiliados partidários das instituições cristãs, mas aqueles que entregaram suas vidas, não escapou um. A lança, a flecha, a cruz, ao envenenamento, ao escárnio, ao opróbrio. E como é que Jesus foi anunciado como boa nova de alegria? Se aqueles que o buscaram de coração e de alma somente encontraram tragédias pelo seu percurso. Então, vamos avançando e perceber que lá longe, bem depois dessa cuna, bem depois desse berço, o Mestre anunciou aos seus discípulos, quando dirigirem a vós todas as calúnias, quando vos ferirem profundamente, quando atentarem contra a vossa paz, rejubilai. Rejubilai porque também fizeram isso comigo, que sou o vosso mestre. E dirá Jesus, e o discípulo nunca é maior que seu mestre. Ora, era para a gente se rejubilar, quando nós tivéssemos o merecimento de sofrer na terra o que sofreu quem nada à terra devia. Se nós tivermos a honra de viver no mundo o que Jesus viveu, é sinal que nos encontramos na sua sintonia, na sua faixa vibratória, o que é motivo de gáudio, mas motivo de alegria. Por quê? Rejubilai, porque estivermos na faixa do Cristo, as agressões que nos cheguem já não nos provocarão mágoas, ódios, tristezas. A violência que soframos não mais nos instigará o desejo de vingança. A tormenta que recaia sobre nossos caminhos, motivadas por terceiros, despertará em nós um sentimento alto, o sentimento de perdão, de compreensão, como Ele próprio fez. Meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, em realidade, o que estão fazendo. No momento em que nós pudermos sofrer como Jesus, ou as coisas que Ele sofreu, é sinal de que já estaremos tão mais altos
tão mais robustos espiritualmente, que será, sem dúvida, motivo de gáudio, motivo de júbilo, rejubilai, porque também isso fizeram comigo que sou vosso mestre. No momento, Jesus Cristo trabalha outra imagem que é correlata a esta, porque diz ele assim: eu sou a vinha verde, a rama verde, enquanto vós sois as varas que lhe dão sustentação. Imaginemos um parreiral com as varas que o sustentam. Eu sou, diria ele, a rama verde, viçosa, vigorosa, enquanto vós sois aqueles que a mantêm de pé, as varas. Se todas essas coisas fizeram ao ramo verde, seivoso, o que é que não farão ao lenho seco? As varas são lenhos secos. Então Jesus Cristo nos chama a pensar nessa intimidade que nós temos com Ele. A vinha, a rama e as varas que lhe sustentam. Porque para que essa mensagem se propague pelo mundo, falada, vivenciada, é preciso que nós realizemos esse mistério. Somos nós que mantemos suspensa a rama verde. Somos nós que deixamos espalhar-se a rama verde. Embora a seiva, a vitalidade seja da rama verde, somos nós que lhe damos esse suporte, mundo afora, nos mais variados níveis. Então Jesus Cristo nos chama a atenção de maneira tão bonita para dizer que se o mundo comum foi capaz de maltratar, de pisotear, de espezinhar a rama verde, donde provém o bago, o fruto, o alimento, o que é que não será o mundo capaz de fazer com o lenho seco? É como se disséssemos: se alguém é capaz de arrebentar a lâmpada que ilumina a cidade, que ilumina a rua, que ilumina a praça, o que é que não será capaz de fazer com o poste onde a lâmpada está suspensa? Em outros termos, se o mundo não é capaz de dar valor ao que de fato é valoroso, como é que criaturas tão desvalorosas como ainda nos achamos, poderemos querer considerações maiores? Então Jesus Cristo começa a trabalhar conosco, dizendo por que é que a sua vinda era uma vinda de alegria. Não era alegria de vivermos sorrindo o tempo todo pela terra. Era alegria de termos consciência do nosso papel na terra. Sabermos que as coisas todas que fizéssemos, que sofrêssemos, seriam em razão de um programa maior, de um projeto maior. Como Ele nos disse incontáveis vezes: eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ponto final. Para fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus.
qualquer sofrimento vale a pena. Qualquer luta vale a pena. Então, é importantíssimo pensar nesse berço, nesse começo, nessa vinda de Jesus, do nosso amigo Jesus, até nós, como uma boa nova de muita alegria. Porque todos esses que sofreram por seu amor, por manter a Ele fidelidade, não encontraram no mundo, como Ele não encontrou, abrigo, apoio, respaldo, mas carregaram na alma como Ele carregou a sensação, a realidade do dever cumprido, a felicidade de ter deixado plantado aqui essas sementes do futuro, essas sementes do porvir. Dessa maneira, como não nos rejubilar? Como não nos felicitar com essa boa nova que numa madrugada brilhou nas montanhas de Betlém, na velha Judá. Logo depois, temos as notícias dele entre os doutores. Essa é uma pintura rara. Poucas vezes vimos uma representação do mestre garoto de 12 anos. E nessa representação, que particularmente eu acho belíssima, nós o vemos vívido, moço ainda, diríamos nos tempos de agora um pré-adolescente, ou um adolescente, se precoce, respondendo às criaturas do mundo, aos doutores no mundo, aos sábios do mundo, a respeito das suas dúvidas. E este trabalho de Jesus menino encerra em si uma simbologia, dizendo-nos que importância maior não está na idade das pessoas. Importância maior está na maturidade das pessoas. E encontramos na sociedade em que vivemos vários irmãos nossos. E encontramos-nos também, muitas vezes, nada obstante a idade cronológica, com uma mentalidade infantil, infanto-juvenil, incapaz de trabalhar coisas sérias, coisas estáveis, coisas profundas. Estamos sempre à cata de superficialidades, de posições sociais, seja onde for. Estamos sempre à cata do aplauso alheio, seja por que for. Estamos sempre à cata do reconhecimento das pessoas, porque quando as pessoas nos reconhecem, é a gente que aparece. E quantos adolescentes, meninos mesmo, pensam melhor, embora não tenham a experiência da vivência ainda nesta encarnação, mas conseguem refletir com mais clareza, conseguem elaborar com mais profundez, conseguem dar às próprias condutas um norte que muitas vezes aquele que tem mais idade não é capaz de dar. Encontramos pessoas maduras no corpo, outras velhas já no corpo, de um temperamento
lamentável. Pessoas caprichosas, pessoas que não podem ser contrariadas naquilo que querem, nas suas intenções. Criaturas que mimadas se acostumaram a receber da vida sempre sim. E não estão prontas, não estão aptas para o dia do não, que sempre vem. Há outras que receberam sempre o não e se acham sempre desconfiadas quando recebem um sim. Deve ser falsidade. Deve estar querendo me pegar. Tem algum interesse. Porque se acostumaram sempre ao negativo, ao pessimismo. Quantas lições nós poderemos tirar dessa relação espírito velho, espírito moço, corpo velho, e Jesus Cristo, ao falar aos doutores, ele estava mostrando isto, que nós não temos que estar presos às faixas etárias, mas ao que as almas estão trazendo. No outro momento, ele dirá algo correlato, quando nas bodas de Caná, na qual ele começa seu messianato, ele terá ensejo de indagar dos que o vieram chamar para atender a família: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Em nenhum momento ele está desprestigiando os laços de sangue, mas está dizendo que não são os superiores laços da alma. Os superiores laços das almas são aqueles que nos vinculam ao grande Pai. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que cumprem a vontade do meu Pai Celestial. Num outro momento mais longe, quando ele se propõe a lavar os pés dos discípulos, naquela semana fatídica, e Simão Pedro, achando que não merecia que o seu mestre lhe lavasse os pés, reluta, rejeita: não te permitirei que o faça. E Jesus Cristo lhe diz: se eu não lavar teus pés, Simão, tu não terás parte comigo. E a alma sensível do velho pescador olha o jovem amigo. Simão era bem mais velho. E lhe diz: Senhor, já que é assim, lava não somente meus pés, lava-me também a cabeça, lava-me todo o ser. Caiu a ficha, diríamos nós. Pedro entendeu o símbolo daquele lavar pés. O Cristo não estava bajulando-o, nem se humilhando. Ele estava dizendo que o verdadeiro amigo é capaz de servir ao verdadeiro amigo, sem nenhum constrangimento, até lavar-lhe os pés, se necessário, que é o símbolo de fazer as coisas simples. Se eu tiver que cuidar das coisas mais simplistas, mais tranquilas, mais pobres, para atender a um amigo, por que não vou fazer? Quem quiser ser o maior no reino dos céus, disse ele um dia, deverá ser na terra o servidor de todos. E ele dava exemplo disto. E ele queria dar exemplo disto. Simão, se eu não lavar-te os pés, tu não terás parte comigo. Se é assim, Senhor, lava-me não somente os pés, mas lava-me a cabeça, lava-me a alma, lava-me totalmente. Então nós começamos a perceber como é que era essa relação de Jesus Cristo com os seus amigos, com aqueles que davam suporte à mensagem nascente.
com aqueles que sustentavam a palavra, com Ele ainda aqui na terra entre nós, encarnado. Lemos nos textos de João a mensagem que motivou o título, tema desta nossa conversa de hoje. Quando Jesus Cristo se dirige aos discípulos e diz: já não vos chamo servos, uma vez que o servo não sabe o que faz o seu senhor, tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que aprendi do meu Pai, o que ouvi do meu Pai, vos tenho revelado. Vejamos que parceria maravilhosa. Tudo que ouvi do meu Pai, entre parênteses, e que está nas possibilidades do vosso entendimento, vos tenho revelado. Isto por quê? Por que pusemos esse parênteses? Porque num outro momento ele diz-nos que não poderia nos dizer tudo, mas que pediria ao Pai para que nos enviasse um outro Consolador, que repetiria o que ele disse e diria o que naquele momento ele não poderia dizer, para que não pareça um contrassenso. Ora ele diz: tudo que eu aprendi do meu Pai vos tenho revelado, e ora ele diz que nem tudo eu vos posso dizer. Mas é exatamente mostrando-nos que tudo que a gente podia captar, receber, entender, Ele nos revelou. Isso é um trabalho de amigo, de manter o outro informado, de manter o outro elucidado, de socializar com o outro as coisas boas que carrega. Já não vos chamo servo, porque o servo é um prestador de serviço. O servo não participa obrigatoriamente dos interesses, das ideias do seu senhor. Ele cumpre ordens. Ele é um servidor. Tenho-vos chamado amigos. Agora mudou a coisa de figura. O amigo tem acesso a nós. O amigo tem acesso às informações. O amigo tem acesso aos sentimentos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho revelado. E quantas coisas Jesus terá ouvido do Pai? Algumas delas nós encontramos na pauta dos evangelistas. Mas reflitamos, meus irmãos, uma vivência intensa como foi a de Jesus com os discípulos e com as pessoas. Não podemos imaginar que ele só falou aquilo que está escrito pelos evangelistas. Uma pessoa que acorda e dorme, explicando, ensinando, falando, silenciando. Quanta coisa ensina numa hora, num dia. Imaginemos ao longo de vários anos. O que os evangelistas anotaram foi o que lhes acudiu à lembrança. Aqueles momentos mais fortes, mas não tudo o que Jesus Cristo ensinou. Então, o que eles devem ter aprendido na convivência diária com o Mestre, nós não conseguimos sequer conceber. E dentre os ensinos que Jesus Cristo ouviu do Pai e que nos passou, há um que é especial. E nesse que é especial, nós encontramos ele a nos dizer: vós sois
o sal da terra. Quando o Espírito Camilo grafou este pensamento numa mensagem sua, há muitos anos, através de mim, ele escreveu terra com T maiúscula. E eu, acostumado a ler nos textos terra com T minúsculo, eu digo, ai, esse espírito errou. E ele disse, não, meu filho, é que Jesus Cristo não dizia que nós éramos o sal do solo, da terra argila, era da terra planeta. Eu digo, aí a minha ignorância pulou e a ficha do bom senso caiu. Até então, eu não tinha me dado conta que era sal da terra planeta. Porque eu não tinha nem sentido ser sal da terra argila, da terra barro. Num outro momento, eu perguntei ao benfeitor, aproveitando o ensinamento, eu perguntei para ele, meu irmão, por que é que no texto evangélico, Jesus dá valor ao pobre da parábola do rico e do Lázaro, chama o pobre pelo nome, e parece que ele desvaloriza o rico, porque ele não chama o rico pelo nome. Ele disse, não, meu filho, Jesus Cristo não dá nome nem ao rico e nem ao pobre. Dá, sim, senhor, porque ele chama o Lázaro. Não, meu filho. É que Lázaro era o leproso. Lázaro não era nome pessoal. Era o rico e o leproso. Lázaro, lazarento, que o povo passou a dar nome nos filhos. Digo, não é quem é? Por isso que aparece o rico e o Lázaro. A gente imagina, Jesus despreza o rico, não chama pelo nome, e o pobre ele chama pelo nome. Porque começou-se a grafar o Lázaro com L maiúscula, e então é nome próprio, e não é. Ali era o rico e o leproso, o rico e o Lázaro, o rico e o lazarento. Eu digo, salve a ignorância, meu Deus. Daí, onde aparece nos textos com minúsculo, o benfeitor botou maiúsculo, eu entendi que era o planeta. Vós sois o sal da sociedade, o sal do planeta. E onde o texto coloca em maiúscula, o benfeitor coloca com minúscula, porque não é Lázaro, nome de pessoa, é Lázaro doente, é Lázaro lazarento, é Lázaro leproso. Então, a gente vai aprendendo com os benfeitores a entender um pouco mais, um pouco melhor, algumas coisas discrepantes dos textos. E quando Jesus Cristo nos diz, vós sois o sal da terra, essa imagem sempre me pareceu muito forte. Desde o dia em que pude aprender o significado desse sal da terra, que temos falado algumas vezes, temos citado algumas vezes, mas que é sempre bom nós retomarmos pelo valor intrínseco, pelo valor íntimo desse ensinamento. Se Jesus Cristo disse que nós éramos o sal da terra, o sal do planeta, o sal da vida humana no planeta, o sal da sociedade no planeta, é porque confiava na nossa capacidade de dar sabor às coisas boas. Os seus seguidores, tendo capacidade de dar sabor, de dar gosto a todos os empreendimentos em que estivéssemos. Porque uma primeira missão do sal,
ou uma primeira função do sal, é dar sabor às coisas. Como é importante dar sabor às coisas. Saber colocar valor nas coisas, quando elas têm valor. Quando nós conseguimos chegar num ambiente triste e fazer as pessoas felizes. Como propôs São Francisco ao Senhor, fizesse com ele: fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. O sal da terra faz isto. Onde há tristeza, leva alegria. E que alegria é esta? Se houver uma pessoa triste com o fenômeno da vida, com a morte de alguém, como é que eu levo alegria a essas criaturas? Como é que eu vou fazê-las sorrir? Mas quem é que disse que para a gente estar alegre, a gente tem que estar sorrindo? A gente sorri por dentro, nem sempre com a cara, nem sempre com a face. Quando alguém está sofrendo, e nós ajudamos a esse alguém a entender o porquê que está sofrendo, e isto é uma mensagem de alegria. Porque quem sofre sem saber por que sofre, sofre duas vezes. Sofre pelo sofrimento em si e sofre pela ignorância do porquê que está sofrendo. E aí começamos a pensar que Deus é cruel, que Deus é injusto. Como é que faz isso com uma criancinha? Como é que Deus faz isso com um jovem no auge da vida? Como é que Deus faz isso com uma pessoa idosa que trabalhou a vida toda, agora na velhice tem um câncer, está na cadeira de rodas, sofre Alzheimer? Se a gente não sabe os porquês, a nossa dor, nossa dificuldade, se torna uma tragédia, porque nos revolta. Quando nós sabemos o porquê, a gente sofre uma vez só. E porque a gente sabe a razão, e porque a gente sabe o porquê, nós nos gloriamos pela oportunidade de nos estar constituindo, ou reconstituindo, nos reconstruindo. E aí é que nós vamos entender a mensagem do Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, ao nos dizer: dor é bênção que Deus confia aos seus eleitos. Se não fosse o entendimento espírita, isto seria uma esquizofrenia. Como é que dor é bênção? Quem é que gosta de sofrer? Nenhum de nós gosta de sofrer, salvo os doentes psiquiátricos, que sofrem dessa doença chamada masoquismo, ou sadismo, de fazer os outros sofrer, ou de sofrer, etc. Mas, quando a dor nos chega, nós entendemos por que estamos sofrendo. Não gostamos da dor, mas entendemos seu efeito. Como a gente tomar um purgante. Quem é que gosta de tomar purgante? Mas a gente toma porque sabe das razões de tomá-lo, os efeitos dele sobre o nosso organismo. Quem é que gosta de tomar remédio amargo? Quem é que gosta de tomar remédio? Quem é que gosta de tomar injeções? Mas, se a gente identifica o porquê, se a gente identifica os motivos, se a gente identifica as consequências, a gente toma. Você gosta de injeção? Detesto. Mas eu sei que ela é útil para mim. Vejamos que dar sabor às coisas é elucidar também, para que tudo que ocorra na nossa vida, eu veja sentido. Se não tiver sentido, não tem sentido ocorrer na nossa vida. Se não tiver razão, não tem razão para ocorrer na nossa vida.
O cristão, o seguidor de Cristo, aquele que se sabe o sal da terra, sabe que leva um compromisso de esclarecer. Não é que a gente tenha que adotar onde esteja a postura professoral, porque nós vamos nos tornar um cansaço na vida dos outros. Alguém espirra de resfriado, eu já sei a razão pelo seu resfriado. Coisas do passado. Aí o outro deu uma topada no caminho, eu já sei, consigo identificar por que tombaste, por que tropeçaste, porque aí nós vamos ficar um porre na vida dos outros. Mas quando as pessoas estiverem sofrendo por não saber, aí é a nossa hora de dizer, não sofra assim. Deus que nos ama sabe que essa sua dor deste momento tem um sentido para a sua felicidade. Para nós que somos reencarnacionistas, as coisas não podem acontecer sem motivo, senão Deus seria injusto. E um Deus justo não seria Deus, que é perfeitamente justo. E de acordo com o nível da pessoa, com o momento da pessoa, a gente fala mais ou menos, mais profundamente, mais superficialmente, mas deixamos uma mensagem para a criatura pensar. Procure ver o que é que essa dor, esse problema está lhe trazendo de útil. Claro que dói, claro que ninguém quer sofrer, mas procure tirar desse sofrimento o melhor. Há muito tempo tive ensejo de ler numa revista chamada Seleções, do Reader Digest, uma história, sempre tem várias histórias ali, de coisas vividas pelo mundo, e uma criatura que casou-se, uma moça que casou-se com um oficial da aeronáutica americana, porque queria casar-se com ele, e ele foi destacado para uma missão no deserto. E aí, como ia ficar lá um bom tempo, resolveu com a noiva que iam casar-se, para ela poder acompanhá-lo. Ele não teria como voltar a Los Angeles todas as vezes para vê-la com facilidade, já que iria para o interior da África. E então eles casaram. E quando chegou nesse local, nesse deserto, havia o acampamento dos oficiais, onde ficavam as poucas esposas dos oficiais casados, dos poucos oficiais casados, e ela chegou lá. E no primeiro dia era uma novidade, no segundo dia outra novidade, mas no terceiro dia no deserto, eles saíam para os trabalhos, para as campanhas, e ficavam ali, aquelas esposas, não tinham mais o que falar. Aí elas esgotaram, a mulher esgotar o assunto no deserto, esgotou, não tinha mais. Olha que grãozinho de areia bonito, não tinha mais o que falar. E ela começou a escrever cartas para a mãe, desesperada, agoniada, que a vida se convertera num inferno, porque ele chegava tarde e ela passava o dia solitária. E a mãe lhe escreveu uma outra carta, depois de receber várias da filha, dizendo que ela tinha duas opções como um presidiário. À sua frente estava um imenso pântano de dificuldades. À sua frente, acima, estava o céu estrelado. Ela tinha duas opções, tinha uma opção em duas. Ou fixar-se no pântano olhando para baixo, ou nas estrelas olhando para cima. E ela deveria procurar no deserto, onde podia ser útil, olhar o céu, à frente e acima, olhar para a frente e para o alto. Quando chegou a carta de sua mãe em resposta, e ela se apercebeu da profundidade da proposta, começou a procurar conchas pelo deserto.
com algumas vizinhas, saía procurando conchas. Juntou conchas. E na medida que ela ia se afastando do acampamento, ia achando conchas mais bonitas. E aquilo ia lhe dando alegria, ela começou a fazer uma coleção de conchas, ocupando o tempo. E separava por tamanho, por colorido, a que tinha madrepérola, a que não tinha. E foi andando cada dia mais longe, até que se acercaram de uma região onde havia um oásis pequeno. E uma tribo que vivia ao redor. E sem saber falar a língua daquelas pessoas, ela e as amigas se entenderam por sinais com aquelas mulheres que faziam um trabalho com palhas de palmeira e com conchas. E com tecidos de cânhamo que elas mesmas teciam. E ficaram amigas dessas nativas. E todos os dias saíam muito cedinho, caminhavam até chegar ao acampamento das nativas. Trabalhavam, começaram a aprender a se comunicar com elas. E ficavam agora aborrecidas por terem que voltar, porque está na hora do marido chegar. Começaram a encontrar sentido para a vida. Foram passando para as nativas outras técnicas de trabalhar com aqueles materiais. E ela escreveu para a mãe, de volta dizendo que tinha encontrado o céu. Viu pessoas tão necessitadas do apoio delas. E em Los Angeles, nas primeiras férias que foi, montou uma loja para vender os produtos das nativas e levar recursos para elas. E deu utilidade à sua vida. E deu incremento à vida das nativas que faziam trabalhos manuais. E a ausência dos esposos durante o dia de trabalho não foi mais problema, porque elas se ocuparam, fazendo uma coisa útil. Nós, os cristãos, vivemos nesse imenso deserto moral do mundo, em que chega um ponto que a gente começa a falar um dos outros, que não tem mais o que fazer. Não acha o que fazer. Mas há tantos nativos do mundo precisando do nosso apoio, da nossa ajuda, precisando que a gente passe um pouco do que tem. Como Jesus Cristo, tudo o que aprendeu do Pai ao nosso nível, nos transmite. Sal da terra, destacando o sabor das coisas. Quanta gente que imaginava ter se acabado já, encontra um amigo que mostra que ele tem muita vida. Eu costumo dizer sempre o valor que pessoalmente dou a esses trabalhos que foram criados no Brasil recentemente, mas que no mundo já tem bastante tempo, com a terceira idade. Homens e mulheres maduros, idosos, que imaginavam que a vida já estava acabada. Senhoras viúvas, senhores viúvos. Alguns que iam adoecendo porque a cabeça estava vazia, ou cheia de tormentos. E surgiram os trabalhos com a terceira idade. Faculdade, arte, dança. E idosos e idosas cantando, poetando, bailando, desfilando como missa, lendo, escrevendo, realizando sonhos que nunca puderam realizar na juventude, que criaram filhos durante muitos anos, tiveram maridos ciumentos, difíceis, machistas. Quantas histórias nós lemos e ouvimos dessas pessoas, e que agora na terceira idade estão encontrando uma outra luz para viver, porque nós temos na terceira idade a chance de olhar para o pântano ou para o céu, para baixo ou para cima. Daí então, o sal da terra
dando sabor à vida onde se encontra. Mas a outra função do sal é importante, porque é proteger as coisas contra a putrefação. O sal tem essa função de não deixar as coisas apodrecerem. Onde houver o cristão presente, é para manter as coisas límpidas, o frescor da vida, e não deixar que se apodreçam os valores da vida. Nós discutimos as teses da política, da administração, da vida em geral. Levantamos os problemas, mas precisamos pensar que para esses problemas, para essas dificuldades, há de haver soluções. Para que minhas ideias não apodreçam num pessimismo sem tamanho, sem limites, um pessimismo sem termo. Onde estiver a figura do cristão, propõe Jesus, que nós aprendamos a destacar sabores, a mostrar belezas, a orientar para o bem, e com isto preservar as almas, as instituições, a vida do apodrecimento. Nas nossas mãos, os valores da vida não deverão apodrecer. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tudo quanto aprendi do meu Pai, entre parênteses, e que podeis suportar, vos tenho revelado. Como é importante esse amigo Jesus. Com que interesse ele nos diria isso, se não nos quisesse ver crescidos? Se não nos quisesse encontrar úteis à pauta da vida? Se não nos quisesse ver felizes? Vós sois o sal da terra. Tão importante, se a gente puder avaliar as nossas próprias vidas e nos dar conta de que estamos sendo o sal da terra. Ou se não estamos sendo o sal da terra. Aí Jesus Cristo nos diz assim, num outro momento: meu Pai não quer a morte do ímpio, ou do pecador, conforme a tradução. Mas a eliminação da impiedade. Isto é importante. Porque às vezes nós não temos lucidez para agir da forma como Jesus nos diz. Meu Pai não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade.
Nós não podemos querer jogar fora a água do banho com a criança dentro. Na Idade Média, na Europa, para se eliminar a ação do demônio, se matavam as pessoas endemoniadas. Ao invés de libertá-las, matava-as. Porque se imaginava que o demônio estava dentro delas. Então matava logo, que resolvia o problema. Ninguém tinha noção de que o demônio estava do lado de fora. E achava ótimo quando eles matavam o corpo da outra pessoa. O que significa isto? Meu Pai não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade. A impiedade é um sentimento que nós, os ímpios, criamos. Só criamos quando nos tornamos ímpios. Quando deixamos de exercitar misericórdia, atenção, respeito, compreensão, tolerância, nós nos tornamos pessoas ímpias ou impiedosas. Há muitos anos, quando comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, me abismava muito encontrar no capítulo 6, na mensagem assinada pelo Espírito Consolador, ou pelo Espírito da Verdade, ele dizer: Jesus Cristo foi o vencedor do mal. No final da mensagem, sede vós, espíritas, os vencedores da impiedade. Eu dizia, esse espírito pisou fundo, porque no meu começo eu acreditava que os espíritas fossem pessoas acima do bem e do mal. Depois de ter estudado a doutrina, ter lido as obras todas, eu dizia, bom, se essas pessoas são espíritas, elas estão tudo de bom. Então, quando eu li o Espírito de Verdade, propondo-nos que Jesus fora o vencedor do mal, que fôssemos nós os vencedores da impiedade, eu achava que aquilo era uma impiedade para com os espíritas, até que com eles comecei a conviver mais profundamente. E comecei a me dar conta de que o Espírito de Verdade falou pouco, porque são cruéis. Para quem conhece o que o Espiritismo ensina, nós ainda somos muito cruéis. A perfídia de estar sorrindo e abraçando ao companheiro que a gente apunhala por trás e fala mal dele. Gente, não existe. Não existe como a gente entender isto. E Jesus Cristo foi tão forte nessas análises que um dia nos disse: todos os pecados vos serão perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito, que São Jerônimo traduziu como Espírito Santo. Todos, menos esses. Resta-nos saber o que é pecado contra o Espírito, para a gente saber se a gente está em curso ou não. E ensinam-nos os benfeitores do mundo maior que o pecado contra o Espírito, ou contra o Espírito Santo, é aquele erro que a gente comete com conhecimento de causa. Eu sei que eu estou prejudicando, mas vou fazer. Porque este erro que a gente comete, sabendo que o comete, quem é que nos pode perdoar? Por mais que as pessoas digam, não, bobagem, todo mundo é assim, a espiritada toda é assim, fofoqueira, intrigante, o quê? Mas é um problema de quem é assim, não deveria ser o meu problema. Por mais que as pessoas nos perdoem, voltamos ao Evangelho, quando
O evangelista diz: perdoados, mas não limpos. As pessoas nos perdoaram, elas se livraram de nós, mas a gente não se livrou da própria carga de remorsos, de culpa, que a gente se impõe. Que quando eu cometo um desatino, por conhecimento de causa, eu entro num processo de culpa, do qual ninguém pode me retirar. Só eu. Só eu posso sair desse processo. Desde o momento em que eu me passe a perdoar. E a doutrina espírita então nos diz que o primeiro momento desse processo é o da constatação do equívoco. O que a maioria ainda não alcançou. Todo mundo que faz bobagem jura que está com a razão. Então, o primeiro momento dessa reconquista da paz é a gente cair em si. Puxa, mas quanto mico eu tenho pago, quanta tolice eu tenho feito, quanta calúnia eu tenho levantado para sustentar minhas posições mentirosas, para ter prestígio, quanto eu tenho sido cruel. Primeiro eu chego a essa conclusão. E depois eu me proponho, como diz a doutrina, a expiação, ao resgate. Eu não espero reencarnar-me para resgatar, porque a coisa é pior quando eu volto. Eu começo já a me desculpar com as pessoas, a me refazer diante das situações. Os senhores me permitam narrar um episódio que eu vivi há alguns meses. Fui atender no Rio de Janeiro a uma tarde de autógrafos numa livraria espírita, no centro do Rio. E quando eu vou atender ao trabalho espírita, eu vou sempre com muita alegria. Eu vibro muito com o trabalho espírita. E cheguei, saudei os amigos, muita gente querida, muitos amigos do movimento espírita daquela cidade. Assentei-me lá onde estava reservado o lugar e fui atendendo a um, atendendo a outro, e conversa aqui, conversa ali. Um pedido de alguma orientação, um pedido de autógrafo, e os amigos vinham para dar um abraço, para parabenizar a livraria pelo evento. E eu estou percebendo um senhor jovem que rodeava assim a mesa, toda vez que passava por mim, dava um sorrisinho, e rodeava para lá, e vinha para cá, dava outro sorrisinho. Eu digo: Jesus, o que deve estar acontecendo? Que paquera estranha é essa? Né? Vinha para lá, dava um sorrisinho assim, vai lá, dava um sorrisinho. Aí no final já não dava mais sorrisinho, eu não sabia o que era. E quando foi ficando pouca gente, os promotores, um e outro amigo, né, que depois íamos sair para um lanche, ele chegou-se bem próximo à mesa, notei que ele estava emocionado. E ele se ajoelhou assim do meu lado, para falar bem baixinho. E eu virei um pouco a cadeira, lhe dei atenção, e ele segurou numa de minhas mãos. Estava fria, úmida. Eu disse: o que houve? Ele disse: Raul, você não sabe por que eu estou aqui hoje. Eu digo: não imagino. Eu vim lhe pedir perdão. Eu digo: a mim? Eu nem conhecia ele. Eu estava vendo-o pela primeira vez. Mas ele já me conhecia. Raul, eu estou carregando um tormento há 15 anos dentro da alma. Eu digo: o que é isto? Mas que tormento é este? Mas você me perdoa? Eu digo: não sei nem o que é. Eu não posso lhe perdoar, não sei o que é. E as lágrimas escorreram. E ele me disse: a primeira vez que o vi, no centro tal, assim, assim, e ele disse o nome do centro e eu lembrei. Eu tive um ódio de você. Eu digo: mas o que houve? Eu falei alguma bobagem? Não. Eu tive inveja. Quando eu vi chegar um negro e falar e arrebatar o que eu não conseguia, eu passei a ter ódio de você.
E com quem eu pude, eu falei mal de você. Mas depois que eu falava mal de você, eu me perguntava, mas por que eu falei mal dele? Aí ele procurava o mal que eu tinha feito para ele falar mal de mim, não achava e ia se atormentando mais. 15 anos. 15 anos. Aí foi a minha vez de chorar. Se eu engoli, eu falei, eita, bicho, está pagando mesmo. Porque uma pessoa lhe devotar ódio 15 anos porque você fez palestra espírita, é o avesso do avesso do avesso do avesso, mas ele estava ali, desesperado. E aí chorou ele, chorei eu. Eu digo, escuta aqui, você já não chegou à conclusão de que foi uma bobagem? Já cheguei há muito tempo. Mas e aí a coragem de vir até você? E eu estou nesses últimos 2 anos, onde você vai falar aqui no Rio, eu estou lá. Mas na hora de me aproximar, eu não tenho coragem. E conversei com minha mulher, e conversei com fulano de tal, um amigo comum dele e meu. E eles me disseram, vá lá, Raul vai estar na tarde de autógrafo, e eu jurei a Deus que hoje eu viria. E eu estou aqui rodando esse tempo todo, pegando coragem, pedindo coragem a Deus. E eu vi tanta honestidade naquela fala. E ele me perguntou por fim, você me perdoa? Eu não tenho por que lhe perdoar. Você não me ofendeu, não me agrediu. Nesses 15 anos eu engordei, fiquei mais bonito, mais rico. O governo me paga melhor, ganhei 1% de aumento. Né? E você é que está infeliz. Então eu não tenho por que lhe perdoar. Você é que se tem que perdoar. Eu nem conhecia você. E a partir de hoje, eu lhe peço licença de ser seu amigo. Você ainda aceita ser meu amigo, sabendo disso, agora que eu quero ser seu amigo. Agora que eu sei que a raiva acabou. E desde então nos carteamos. E ele se mostra muito fraterno. Me disse, Raul, você me tirou um castelo de pedras que eu carregava sobre a cabeça. Digo, mas eu não tirei. Foi você que tirou. No momento em que resolveu eliminar a impiedade que estava no seu coração. Mas eu sei que ele não é a única pessoa que calunia, não a mim. Porque se alguém me calunia, me liberta. Se alguém falar mal de mim, me faz crescer como massa. O jeito bate a massa e ela cresce, né? Fermentada. Mas a própria pessoa se complica. E eu vejo muitos companheiros fazendo isso com outros companheiros. Inventam, sabem que estão inventando. Inventam lugares, inventam circunstâncias, inventam problemas que nunca existiram nesta encarnação. E continuam recebendo mentor, doutrinando o sofredor na reunião mediúnica, evangelizando. E eu me pergunto, com que cara? Com que cara? Se por dentro está cheio de rapina, não sejais como os túmulos, propôs Jesus, nosso amigo. Caiados por fora, ocultando podridão por dentro. Como Jesus Cristo era vidente, era presciente, dizendo-nos que nem por isso o Pai quer a morte do ímpio, mas Ele quer que se elimine a impiedade. Como nós não sabemos, meus irmãos, o momento de nossa partida para o mundo espiritual, já que a morte não escolhe nem velhos, nem doentes, nem pobres, a morte chega na hora que tem que chegar. Não há idade para desencarnar. Não há condição social para se desencarnar. Só existe uma condição para que a gente desencarne.
é estar encarnado. Em outros termos, só existe uma necessidade para que a gente morra: estar vivo. Como a gente não sabe, vamos trabalhar hoje da melhor maneira. Vamos procurar no nosso consciente onde estão os inimigos que a gente criou, que a gente inventou. As pessoas de quem a gente guarda inveja, mágoa, sem nenhum sentido. E lembrar do amigo Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Como Jesus é sábio. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque depois de desencarnado eu não sei para onde cada um vai. Imaginemos alguém desencarnar com ódio de mim, ódio para o qual eu dei motivo. Se a gente já não está aguentando os becessô que estão lá, né? Agora soma mais um, mais dois, mais N. Vamos acertar isto. Eu concluía uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, faz muitos anos. E se aproximou de mim um casal idoso. Ele devia ter, à época, seus 70 anos e ela uns 5 anos menos. Bem maduro o casal, mas forte ainda, inteiro. E os dois me abraçaram e os dois choravam muito ao me abraçar. Como às vezes as pessoas se emocionam com a palavra do Evangelho, com a mensagem do Evangelho, eu fiquei abraçado com os dois ali, o tempo que eles choraram. Ela encharcou um lado do meu ombro, ele encharcou o outro. E quando eles terminaram, levantaram, jogaram os olhos, pediram desculpa por ter chorado os meus ombros, e eu achei que eles fossem se despedir para ir embora, e disseram: você me perdoa? Você nos perdoa? Eu digo: e agora, meu Deus? E isso foi antes do Rio de Janeiro. Eu era bem mais moço, e eu não entendi bem aquela história. Eu digo: mas o que houve? Eu estou vendo os senhores pela primeira vez, eu não os conheço. Ai, eu gostaria de lhe contar, mas eu quero saber se você me perdoaria. Eu digo: mas eu não sei nem o que é. E a senhora tomou a palavra. O marido estava mais emocionado que ela. E eu notei que eu estava já começando a pregar quando eles chegaram. E sentaram-se lá atrás. Cochicharam alguma coisa e ficaram assistindo a palestra. E eu falei, me requebrei, rodei. E no final, essa cena, e ela me disse: quando eu entrei com meu marido, porque tínhamos vindo pelo anúncio da palestra, tinha o cartaz, mas não tinha meu retrato. Só tinha o nome e a atividade. E ele disse para ela: veja, meu bem, o que a gente vai aprender com o negro? E sentaram. Foi o momento do cochicho. Ela esboçou um sorrisinho, eu vi, e ficaram lá, e eu na minha. Né? Quando eu estou pregando, eu estou feliz. Que caia o mundo. E na medida que eu fui falando, eu fui mexendo exatamente num problema familiar deles, que eu não conhecia. Mas a mensagem que eu ia tratar foi levando, encaminhando. E eu vi que os dois ficaram pregados no que eu falava. E foram entendendo que aquela mensagem era para eles, dizia a minha senhora. E a pergunta que o marido fizera na chegada estava respondida: o que é que nós vamos aprender com o negro? E ele me disse assim: aprendemos a viver, meu filho, com você. E me deu engasgo,
de perceber como é que o Cristo nos usa como instrumentos no momento certo. A gente não está nem sabendo. E a mensagem chega e a gente fala. E aí depois que eles me contaram tudo, que eles eram preconceituosos, racistas. Palavras deles. Então eles não se perdoavam por terem pensado aquilo de mim, que eles sequer conheciam. Eu digo, mas agora vocês já me ouviram. Já sabe que às vezes a gente pode aprender alguma coisa com o neguinho, sim. Né? Nem que seja sambar. Desfiz aquele clima de tensão. Fiz-los sorrir um pouco. Nos abraçamos. E nos tornamos amigos. Me hospedei em casa deles da vez seguinte que fui à cidade. E 2 anos depois que eu tinha ficado em casa deles, ele, o Senhor, veio a desencarnar. Já o registrei várias vezes, um amigo muito querido no além. Mas o primeiro contato foi esse contato. E eu me pergunto, por que é que a gente é assim? Por que é que primeiro a gente julga? Por que é que primeiro a gente pensa mal? Se eu tenho 2 chances, pensar mal ou pensar bem. Não tem como não pensar. Eu penso mal, eu penso bem. Por que eu não penso bem? Se eu chego num lugar e um companheiro que eu desconheço, ai, tomara que ele traga uma boa mensagem para nós. O que me custa pensar assim? Ai, tomara que ele seja um instrumento do bem para nós. O que me custa pensar assim? Imagina você chega no lugar, o que eu posso aprender com gordos? O que eu posso aprender com magros? O que eu posso aprender com pretos, com amarelos, com brancos? Olha que coisa mais sem graça. Como se o aprendizado estivesse na pele. A gente encosta a pele assim, Shazam! Tá, aí pronto, aprendeu. Aí há outros confrades. A gente vai vendo o tamanho dos miolos, né? Há outros confrades negros que chegam perto de mim e dizem assim, até que enfim que a gente tem um negro valoroso. Vamos parar com essa separação. Não é um negro valoroso, é um pregador da doutrina. Mas veja a relação à raça, à epiderme. Então é o preconceito, é o racismo que está dentro. Outro me disse, Raul, você é maravilhoso. É um preto de alma branca. Para eu ser maravilhoso, a alma tem que ser branca. Digo, mas que raio sou? Todos espíritas. Então eu fico vendo quanta infantilidade, quanta impiedade, quanta tolice, num campo tão rico como é o campo do Espiritismo para nós. Daí, o mestre não quer que a gente se acabe, quer que a gente se corrija, que a gente se conserte. Meu pai não quer a morte do ímpio, não. Ele quer a eliminação da impiedade. Vamos fazer isto. Vamos começar a ver onde nós somos cruéis. É o Espírito de verdade que se apoia na mensagem do Evangelho e diz a mesma coisa com outras palavras. Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O advento do Espiritismo. Sede vós os vencedores da impiedade. Como nós temos sido impiedosos, como temos sido cruéis, com esse hábito de apontar os confrades. Parece que há uma satisfação endógena de ver os companheiros cair. Quantos espíritas me dizem, você veja, Raul, fulano fez isso assim, e é espírito, hein?
E eu digo, mas você também é espírita e está julgando. Por que você está julgando? Se Jesus diz para não julgar, o Espiritismo diz para não julgar. Imaginemos se um companheiro é espírita e tomba, depois de tantos anos de espiritismo, era o momento da misericórdia da gente perguntar assim, quanta luta ele não deve ter enfrentado até que não resistiu. Para ter aguentado esses anos todos e ter caído agora, quanta luta ele manteve. Não, a gente esquece dos anos todos de luta. É agora, ele caiu, que bom! Quando nós teríamos espaço mental de pensar. Quanto foi herói. Viveu esses anos todos, escorregou agora. Então a gente pode olhar o pântano e pode olhar as estrelas. A gente pode ver a coisa boa ou a coisa ruim. Como Jesus Cristo disse-nos, que o homem bom retira o bem do bom tesouro que traz dentro de si, e o homem mau retira o mal do mau tesouro que carrega em si. Obviamente, cabe-nos a nós espiritistas, aqueles que nos acercamos da doutrina espírita, aqueles que temos simpatia pelos ensinos espíritas, começar a pensar na nossa cota de impiedade e passar a trabalhar para desfazê-la, para diminuí-la, até apagá-la totalmente da proposta de nossas vidas. Este é mais um ensinamento ouvido por Jesus do grande Pai, e que Ele trouxe até nós, porque se Ele está dizendo, meu Pai não quer a morte, o Pai deve ter dito para Ele, eu não quero a eliminação dos meus filhos impiedosos, eu quero que eles se libertem da impiedade. Pensemos que uma atitude desta de nos mostrar o caminho das pedras só pode ter vindo, só poderia ter vindo de um grande amigo, do nosso amigo Jesus. Vamos para o nosso intervalo. 15 minutos, Maurício?